sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio de Hora de Vendar. O meu nome é Júlia Ribeiro. Eu sou o Bernardo Mendes. E eu sou o Samuel Nascimento. Hoje nós temos um convidado, que é o professor Aguinaldo. Professor Aguinaldo, pode falar um pouco sobre você? Posso sim. Eu sou professor de Física e Matemática. Eu sou formado em Engenharia Mecânica, formado em Matemática também. E atualmente ainda estou fazendo pós em Educação Financeira. Hoje o assunto acho que tem bastante a ver com Física e com Filosofia. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Sim. Bom, o assunto que a gente vai falar sobre hoje, Aguinaldo, tem justamente a ver com Física. Por isso que o senhor foi convidado a esse podcast. O assunto vai ser sobre o filme Interestelar, de Christopher Nolan. Foi produzido em 2014 tudo. E agora vai ser com o Bernardo. Bom, primeiro a gente começa abrindo uma questão mais filosófica, que essa ambientação trabalha muito com a teoria do antropoceno, que é a humanidade começa a modificar tanto o planeta que acaba deixando ela em risco. O filme começa ali mais ou menos com a filha do protagonista, a Murphy, percebendo uma anomalia dentro do seu quarto que estava acontecendo com os livros, como se a gravidade quisesse dar algum sinal, fazer alguma comunicação ali entre eles. O que entra bastante na questão já da gravidade, que a gravidade é uma comunicação universal, porque ela atravessa o universo de uma maneira que a luz e o som, por exemplo, não conseguem. Aí o Cooper segue esses sinais, essa comunicação, e descobre uma base secreta da NASA. E o experimento que eles estão fazendo é de atravessar um buraco de minhoca, que está perto de Saturno, para descobrir novos mundos e salvar a humanidade. Aí a gente vai falar agora um pouco da gravidade, o buraco de minhoca. Queria que você desse uma explicada geral assim pra gente. Perfeito. Dentro do que o ator comentou aí, a gente vê isso aí muito recente no nosso tempo. Antigamente, por exemplo, você falava em primavera, outono, verão, e essas estações elas eram bem definidas. No outono chovia, no verão fazia calor, no inverno fazia frio. E o ser humano foi atrapalhando tanto esse processo que isso veio se degradando aos anos. E hoje não tem mais, hoje faz frio no verão, por quê? Porque a natureza ela vai reagindo ao que o ser humano faz e vai mudando todo esse ritual, né? E eu acho que o diretor quis trabalhar essa ideia também no filme para que a gente pensasse um pouco sobre isso. Por isso que entra a parte filosófica que você falou, né? E só para explicar também por que eu estou aqui, né? Essa minhoca não é essa que a gente vê aí não, tá? Mas eu vou explicar a ideia da minhoca no filme Interestelar, tá? Se eu tiver um bloco de terra e eu for sair de um lado dele para o outro lado, eu vou fazer um caminho grande, não vou? Sim. Se eu tiver uma minhoca que faça um furo direto de um lado para o outro, eu vou percorrer essa distância numa distância menor. A ideia do buraco de minhoca no filme também é esse. Em simbologia, eu estou diminuindo uma distância por uma menor. E no filme, ele fala em diminuir uma dimensão para outra dimensão num tempo luz menor. Tá? Então, o que seria isso? Um dos pontos do buraco está numa dimensão e o outro já sai em outra dimensão.
fazendo com que a ideia de tempo seja diferente do que a gente vive aqui no planeta. Seria mais ou menos ali uma viagem no tempo. Isso. Entra em um tempo e como o espaço menor já sai em outro. Já sai em outro, né? E o que seria interessante também é que você pode inverter isso, né? Então imagina você entrar num buraco que você tem hoje 13, 14 anos e sair com 2 do outro lado. Ia ser meio estranho, né? Mas a ideia desse buraco de minhoca é esse. Tudo bem? E, Agnaldo, voltando à sua questão sobre justamente as questões climáticas, de como, por exemplo, as 4 estações e tal, tem a ver muito com o filme, porque, por exemplo, a Terra ela tá se degradando por conta de justamente muitos problemas climáticos, que justamente acabam com a agricultura da Terra do filme, fazendo com que a população mundial desça muito rápido. Tanto é que, por exemplo, a casa do protagonista, que é o Miller, ele mora numa fazenda. Ele mora numa fazenda de milho verde. Então isso tem tudo a ver com o que o senhor disse. Sim. Vocês já passaram por algum local que estivesse incendiando e tem muita fumaça? Já. O que acontece? Quando eu tenho uma fumaça, ou, como fala no filme, por exemplo, uma chuva de poeira, eu vou bloquear a passagem da luz solar para o planeta, né? E se eu pegar, por coincidência aqui a gente tem um pano preto, se eu colocar esse pano preto cobrindo uma grama por um determinado tempo, e depois vocês tirarem esse pano, vocês vão ver que a grama morreu. Por quê? Porque ela necessita do sol, dos raios solares, para sobreviver. Tá? E se ela não tiver esse raio solar, ela vai morrer. Porque não tem como ela absorver, né? Porque ela não vai absorver as vitaminas e a energia que ela precisa para crescer. Agora, amplia isso para um planeta todo. Se o planeta todo, por uma nuvem de poeira, evitar ou impossibilitar o raio de chegar aqui, as plantas vão morrer. O que vai acontecer com os animais que comem planta? E vão morrer. Vão morrer. Se os animais que comem planta vão morrer, o que vai acontecer com os animais que comem os animais que comem planta? Eles Vão morrer. Vão morrer, né? E isso é o ser humano passo a passo providenciando a sua própria morte. Porque o ser humano come vegetais, o ser humano come animais, né? E ele mesmo está providenciando situações para dificultar essa condição humana. Por isso da missão lá da NASA de salvar a humanidade a qualquer custo, mesmo que o custo seja a vida de quem esteja indo. Sim, sim. Tanto é que, por exemplo, muito mais pra frente no filme, acabam descobrindo que nunca teve esse plano de realocar as pessoas que já estavam vivas para um planeta, e sim para só levar os... Como é que se diz, Agnaldo? Os remanescentes, os que vão nascer ainda. Levar para um planeta habitável e já deixar lá. Sim. Fala-se até, no filme também, de um planeta gelado, né? Sim, que é o planeta que é escolhido para o ser humano habitar. Exato. E o que seria isso? Quando você pega um alimento que você quer que ele fique preservado por mais tempo, você coloca ele na geladeira ou no freezer? No freezer. No freezer, né? Porque quanto mais gelado esse sistema manter, menos bactérias ou organismos que deterioram aquele alimento vão se proliferar, né? E a ideia é, se eu então, em vez de colocar no freezer, eu conseguir pegar uma cidade e congelar ela inteira, eu estou preparando essa cidade para numa outra dimensão, num outro tempo, ter uma vida próspera depois de, abre aspas, resolverem os nossos problemas, né?
E também, caso não resolvam, né? Até porque... Sim, é que se não resolver, não vai precisar descongelar, porque aí também não vai ter lógica. Não vai ter mais nesse sentido. humanidade. Não vai ter o porquê. Exato. E, Agnaldo, outra questão também que acaba estando aqui no filme é justamente quando eles chegam lá para avistar os 3 planetas. Pois tem um que é exatamente bem perto de um buraco negro supermassivo. Você pode explicar pra gente como que funciona essa coisa de um buraco negro? E por que ele acaba não puxando aquele planeta? Sim. O buraco negro, ele, igual você falou, ele é maciço, né? Então, ele tem uma densidade muito grande, tá? E quando a gente fala buraco negro, você pensa num buraquinho, alguma coisa assim. Só que o buraco negro, ele é muito grande, muito grande. E entra aí, no caso, a lei da gravidade, que ela fala que cada corpo atrai um corpo de menor tamanho. Então, o meu corpo, por exemplo, ele atrai essa garrafa, porque ela é menor que eu, tá? Só que, enquanto o meu corpo é maior que essa garrafa e atrairia ela, o planeta Terra é muito maior que eu também. Então, ele não só está me atraindo, como ele está atraindo a garrafa também, né? Por que ela não vem para cá e sim para baixo? Porque ela está indo para a maior massa, que é o planeta. Só que, quando se fala em buraco negro, ele é a maior massa do sistema solar. Então, tudo é atraído numa intensidade muito maior que a nossa aqui na Terra. Consequentemente, tudo que chega nele não volta. Tá? Para vocês terem ideia do que eu estou falando de ir e vir, quando você vê essa luz verde, por exemplo, aqui do microfone, significa que todas as luzes estão chegando aqui, mas só está voltando a verde. Por isso que o nosso olho vê o verde. Essa tampinha, ela foi feita com uma pigmentação que ela bloqueia o retorno de todas as outras cores e libera só esse roxo. Então, né? E assim funciona todas as cores. O buraco negro, ele tem uma intensidade tão grande que as cores, mesmo as cores que chegam lá, não voltam. E se elas não voltam, é o que a gente chama na física de ausência de cor. E a ausência de cor é preto. Quando todas as cores voltam, é o branco. Mas no buraco negro não tem retorno. Então, ele simplesmente vai estar sempre negro mesmo, porque nada volta dali. Porque não tem força gravitacional nenhuma superior àquilo para que se extraísse alguma coisa dali. Aproveitando o gancho, vou falar de uma parte já bem mais pra frente do filme, que é a Gargantua, o buraco negro. Que o tipo dele é um buraco negro de Kerr, que é um buraco negro rotativo. Sim. Aí, parando agora nessa parte, eu ia pedir para o senhor explicar a diferença de um buraco negro normal para um buraco negro rotativo. Sim. Acho que aqui todo mundo deve ter uma máquina de lavar roupa. Sim. Né? Imagina que você tiver ela cheia de água e você põe vários pigmentos ali e ela começa a girar. Esses pigmentos vão se debater, bater um no outro, vai colapsar. Na palavra física seria colapsar. E o buraco rotativo é porque o sistema, antes de chegar nesse ponto focal, que é o buraco mesmo, ele começa a girar estrelas e todo esse sistema solar próximo, eles começam a se colapsar e começa a girar ali. Ou seja, por isso é chamado rotativo. Tudo começa a girar antes da existência do buraco negro. Antes de chegar no núcleo desse buraco negro. Porque quando chega no núcleo, aí nada sai dali, então você não tem mais visão de nada.
Por isso que o planeta ele ainda consegue ter meio que uma órbita em volta do buraco negro, porque ele acaba sendo rotativo, certo? Por um período. Sim. Por isso que até o Murphy e a própria NASA falam que aquele planeta não é bom para ser utilizado para colocar vida humana lá. Por justamente ele ser um planeta que vai entrar no buraco negro e nunca mais vai voltar. Sim. E também a ideia de tempo, quando a gente fala em espaço, é muito complicada, né? Porque o tempo lá é diferente do tempo aqui. Por exemplo, às vezes a gente fala que uma estrela está a 10 anos-luz do planeta Terra, né? E a gente sabe que a velocidade da luz é muito grande. E se algo está a 10 anos na velocidade da luz, é muita coisa, né? Para vocês terem ideia do que seria isso, imagina uma estrela se apagar. Se ela se apagou hoje, aqui no planeta nós vamos detectar que ela apagou 10 anos depois. Porque a última luz dela que estava acesa, ela vai percorrendo o caminho até chegar aqui, e ela vai demorar 10 anos para chegar aqui. Ela já apagou, mas a gente vai descobrir que ela apagou 10 anos depois. Se a distância dela para nós for de 10 anos-luz. Isso também abre uma brecha, porque justamente naquele planeta que fica em volta do buraco negro, do Gargantua, ele tem uma passagem de tempo muito menor do que na Terra. Tanto Sim. é que 1 hora dentro do planeta é 7 anos aqui na Terra. E onde cada tique que acaba tocando na parte onde eles estão dentro do planeta, explorando para ver se justamente dá para ser utilizado, cada tique acabam sendo 17 horas aqui na Terra. Perfeito. Onde também tem a ver com a gravidade, né? Que a gravidade ela afeta o tempo que a gente vê, que a gente passa. Isso, me perdoe se eu errar a data, se eu não me engano foi em 1975 ou 76, físicos pegaram um relógio preparado para a física quântica. Porque não pode ser um relógio com hora, minuto, segundo. Porque um segundo, quando se fala em diferença de hora de uma gravidade para outra, pode ser muito grande. Mas um relógio preparado para a física quântica, ele trabalha com milésimos de segundo. Então, eles colocaram um relógio na altura do mar e um relógio na altitude máxima do sistema, Pico Everest. E essa diferença de altitude já alterou o tempo desse relógio nesses dois pontos. Então se confirmou isso que é falado no filme. Porém, como eu estava falando, né, o buraco negro tem uma gravidade muito forte que acelera esse processo, a ideia do filme de ser tão diferente assim os tempos. Continuando na ideia de buraco negro, a luz também é curvada pela gravidade em volta do buraco negro, né? Isso tem uma parte física envolvida, que é a lente gravitacional, que Einstein previu isso lá em 1915, que a luz seria curvada pela gravidade, e isso veio à prova em 1919. Sim. A ideia do que você está falando aí é a refração. Por exemplo, se eu colocar um feixe de luz, um raio laser, na água, você vai ver que ele muda de ângulo assim que ele muda de plano, de ar para água, né? Isso não quer dizer que ele não continue reto. É a nossa visão que altera o foco desse raio na água, né? Quando eu estou
próximo a algo tão intenso assim, ele faz com que essa densidade seja suficiente para alterar esse raio de luz. Tá? Com relação ao buraco negro também temos o horizonte de eventos. Falei certo? Falou É o certo? horizonte de eventos. Sim, É um ponto onde não dá mais para voltar. exato. Nem a luz consegue passar desse ponto. Uhum. Como funciona mais ou menos assim esse horizonte de eventos? Tá. É um limite, tá? Posso tirar a tampinha? Pode. O que acontece se eu amarrar um barbante aqui, amarrar essa tampa e começar a girar ela? Ela vai ficar girando na mesma distância desse buraco, porque tem um barbante segurando e eu tenho uma força centrífuga querendo jogar ele para fora. Porque se eu cortar o barbante, ele não vai sair. Sim. Então, significa que a mesma força que o barbante tem para segurar ela coincide com a mesma força que a força centrífuga quer jogar ele para fora. Ok? Essas duas forças se igualam. Então, eu giro aqui e ele não vai nem para lá e nem para cá. Ou seja, a Lua que está girando no planeta Terra, ela tem essa força querendo jogar ela para longe, porque ela está girando, e ao mesmo tempo tem a gravidade querendo puxar ela para a Terra. Ela está no que a gente chama de ponto limite, que seria o horizonte, que no filme é o horizonte de cores, né? Mas que nesse caso aqui é o limite que a Lua tem para não bater na Terra igual a garrafa se eu soltar. A garrafa vai bater na Terra. E por que a Lua não bateria? Ela também está sendo atraída pela Terra. Mas enquanto ela está girando, uma força equilibra a outra. Ou seja, eu estou no limite, que é esse limite aí. Se eu passar do limite, essa luz vai ser absorvida pela gravidade do buraco negro. E como nada sai de lá, ela vai perder a ideia de luz. Desculpa interromper, mas essa mesma energia é a mesma que coloca os satélites em órbita, certo? Sim. Só que pela densidade eles têm distâncias diferentes. Distâncias diferentes. E por isso que o foguete, quando vai lançar algo em órbita, enquanto está na atmosfera terrestre, ele tem que ter aquela explosão para jogar ele para cima. Quando ele vencer a gravidade, aí ele gira sozinho, porque ele não precisa mais de impulsão. Ele não tem nada freando ele mais. Né? E agora sobre a questão de justamente um pouco depois, quando eles terminam de ver todos os planetas e acabam voltando. Tem essa questão de tudo isso ter acontecido em no máximo uns 3 anos para eles, mas para o povo aqui da Terra foram mais de 100. E justamente isso leva ao fato de que ele passou 3 anos lá que foram banais para ele, mas que para todo mundo que estava na Terra, incluindo a sua filha e o seu filho, foram muito tempo. Sim. Eles adquiriram netos, ele virou bisavô. E isso traz uma questão muito filosófica também, de justamente o tempo que a gente gasta fazendo coisas e os sacrifícios que a gente faz com esse tempo. Sim. Eu vi uma reportagem que sai um pouco do filme, mas dá uma ideia muito boa disso. Que falava o seguinte: a pessoa mora no interior, aí ela sai do interior e vem para a capital, porque ela quer trabalhar para ganhar dinheiro, né? Aí ela trabalha a vida dela toda, ganhando dinheiro e tal, para quando ela aposentar, ela ir para o interior para viver a vida que ela já vivia. Então, a pessoa já vivia bem, só que vem para a capital para fazer a vida para quando conseguir se aposentar, voltar e perceber que onde ela estava era a vida ideal, né? E isso acontece no caso do filme, só que em dimensões
de tempo muito maior, porque, igual você falou, a gravidade alterou a relação de tempo muito grande, né? Para essa finalidade, né? Para que desse essa disparidade de anos. Né? Tanto é que acaba que no filme ele termina vendo a filha dele morrer primeiro que ele. Porque ele passou tanto tempo lá fora que na Terra foi muito mais tempo. Sim. Que fez com que a filha ficasse como se ela fosse já a avó. E é uma disparidade muito grande, é uma diferença muito grande. Porque enquanto, mesmo sabendo que ele acaba sendo o pai dela, ela é muito mais velha que ele. Ela tem quase 100 anos, 100, 70 anos. Sim. Entre 70 e 100. E aqui surge também o tema central do filme, que é o amor como uma força ali que, querendo ou não, transcende a matéria. Por quê? Porque ele tem essas visões aí da filha dele pela questão da conexão emocional, que é tratada aí de pouco em pouco dentro do filme. Uhum. Aí é a parte filosófica do filme, né? Que realmente o amor, ele ultrapassa dimensões, né? Corrigindo o que o senhor disse agora, Aguinaldo, não só o amor, né? E sim todas as nossas conexões, amor, raiva, tristeza, Sim, felicidade, tudo isso faz com que a gente seja o que a gente é, né? Fazer com que a gente seja humano. É isso aí. Com que criemos laços, com que temos as emoções que fazem com que esses laços sejam mais fortes do que jamais poderiam ser. Legal, é isso aí. Acho que deu uma ideia legal do filme já, né? Bom demais. Já Não sei se era isso que vocês esperavam. deu pra falar um pouquinho. Deu pra falar. Talvez aprender um pouco de física ou não? Aprendendo demais. Principalmente sobre essa questão dos buracos negros, da gravidade e como ela afeta esse tempo. Sim. Tivemos um corte técnico e agora estamos retornando. Eu passo a palavra para a Júlia. Professora, o que eu queria perguntar é sobre a espaguetização, que é um processo em que é um processo em que a diferença de gravidade entre o corpo e os pés esticam o corpo até se romper. Tá. Essa nossa parada técnica foi justamente para mim pegar um material que é bem complicado para até poder explicar o que a Júlia me perguntou, que é esse material aqui, ó. Ele é bem técnico, né? O que significa isso? Ó? Imagina que eu tenho isso aqui, um corpo. Qual das duas pontas está mais perto do chão? A de baixo. Essa aqui. Então, o efeito gravitacional, quanto mais perto, ele é maior. Aqui na Terra não faz tanta diferença porque a nossa gravidade é pequena. Mas imagina lá naquele buraco negro, que a densidade dele é absurda, esse ponto sendo mais próximo do buraco negro, ele vai começar a ser mais forçado que a parte de cima. E ele vai forçar e esticar esse corpo até que ele rebente. Nesse caso aqui ele não vai arrebentar porque eu gosto do meu dedo. Então eu não vou esticar ele até arrebentar. Mas a ideia é essa. Esse lado está puxando mais por estar mais próximo da densidade e o outro também está puxando, mas numa menor intensidade. Então o corpo vai se esticando cada vez mais. Então, se referindo aí a um ser humano, tem uma diferença ali da gravidade e o peso da cabeça, por exemplo, dos pés. Sim. Que no planeta Terra a gente não considera por ser mínimo, Uma gravidade muito pequena. Quase um... que no cálculo não vai influenciar.
É por isso que os astronautas, quando voltam para a Terra, eles têm que fazer toda uma avaliação física novamente, para poder se adaptar com a gravidade da Terra novamente, porque os músculos deles ficam desacostumados, talvez? Sim, não só a musculatura, como o tamanho. Um astronauta, quando ele volta, ele está maior do que quando ele foi. E, Agnaldo, isso também tem a ver com, por exemplo, a coisa do uso e desuso. Porque quando você acaba não usando muito o corpo para se manter estável num lugar que a gravidade é nula, o seu corpo ele vai acabar não ficando tão forte quanto ele deveria ser para sustentar o seu corpo todo, correto? Correto. E é por isso que em planetas diferentes a gente tem pesos diferentes, né? Sim. Sim. O planeta que você teria menor peso seria os que são próximos do Sol, né? Porque não ia ter corpo nenhum lá, né? E o seu peso ia ser zero. Vaporizado. Tamanho a temperatura, né? Mas brincadeiras à parte, é isso aí. Essa é a ideia. E sobre a espaguetização, ela deixa o corpo mais leve ou mais pesado, dependendo? Ele vai se romper. Na ideia do filme, ele vai puxar ao limite de se romper, né? Aí ele vai segmentar. Mas para você ter ideia, numa situação mais real, o nosso peso é a massa do nosso corpo vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, quanto eu tenho de densidade, mais a força que me empurra para baixo, que é a aceleração, que aqui é 9,8. Ou seja, Mas- recapitulando, como a massa do buraco negro é maior, ele sempre nos puxa. Só que chegando no horizonte de evento, a força centrífuga tenta nos jogar para fora e ele continua nos puxando. Sim. Não indo nem mais para dentro, nem mais para fora, acontecendo a espaguetização, onde o corpo acaba se rompendo porque divide essa parte aí da gravidade. Sim. E por exemplo, eu estou aqui na Terra, que é 9,8. Vamos arredondar para 10. Se eu tenho, agora eu vou abaixar meu peso, tá? Se eu tenho 8 quilos de massa, mais 10 de aceleração, 8 vezes 10, 80. Então imagina que as minhas pernas, a minha estrutura muscular está preparada para deslocar um corpo com um peso de 80 quilos. Aí eu vou para a Lua, que eu chego na Lua, a minha massa continua 8, mas a gravidade é quase nula. Ou seja, aquele 10 vezes 8 não existe mais. Não vai ser. Aí, a mesma perna que estava acostumada a carregar 80 quilos vai carregar 8. Ou seja, a hora que eu der um passo, eu vou voar, né? Porque a minha perna está pensando que ela está carregando 80 quilos. E esse 80 quilos não existe mais. Por isso que justamente quando a maioria dos astronautas quando eles viajavam para a Lua, né? E na primeira vez que deu certo foi com o Neil Armstrong e o outro, que eu não lembro o nome. Eles estavam sempre pisando com calma e com cautela, por justamente a perna, ou melhor, o corpo, já está acostumado com um peso muito acima do que estava no momento, certo? Por isso tem aquelas imagens dos astronautas pulando, É. eles vão pular, muito alto. A gente fica pensando, nossa, deve ser mó legal. Ou seja, você só tá acima do peso aqui na Terra, né? Na Lua. Da minha parte aí, há uma última pergunta, que volta de novo lá para a questão filosófica, que o filme não tem como, é muita filosofia, muita física, Sim. que a gente está trabalhando muito com a ficção, né? De viagem no tempo, buraco de minhoca, essas coisas. Mas se realmente fosse possível a questão da viagem no tempo, seria ético a gente fazer isso? Viajar no tempo para mudar alguma coisa? Na sua percepção. Eu acho que o filme te responde isso de uma maneira muito boa. Quando ele voltou, a filha dele era avó, né? Já tinha netos.
vocês não sabem ainda o que eu vou falar, mas eu acho que pai nenhum gostaria de ver o filho morrer. Né? Porque o filho é mais novo, porque o filho ainda tem toda uma trajetória. O filho ou a filha tem toda uma vida para se percorrer, relações para criar. Exato. Então, eu não gostaria, particularmente, de ir para algum lugar que quando eu voltasse meus filhos estivessem mais velhos que eu. Né? Mas é uma pergunta filosófica complicada mesmo, né? Bom. Entendi. Bom, acho que a gente fica por aqui, certo? Perfeito. Quando quiserem, eu estou Muito à obrigado. disposição. Muito obrigado. Muito obrigado por Eu todas que as agradeço. explicações. Obrigado. Achei muito interessante essa questão de você explicar tudo certinho e ainda mostrar com a garrafa e até mesmo com o elástico, mostrando e montando fórmulas na sua cabeça que, pô, pra gente seria muito difícil de fazer. Então. Sim. E para quem tiver interesse, na Universidade do ITA, fica em São José dos Campos, eles têm uma estrutura que tira a gravidade da Terra dentro daquele espaço. É muito complicado conseguir acesso a esse local, porque é caro, porque é uma faculdade, mas pessoas conseguem, tá? Eu estou falando porque eu já estive lá, já entrei nessa cabine. Na época eu trabalhava numa empresa que era automotiva, então a gente tinha um poder político grande, né, junto às universidades, e aí a gente foi fazer um trabalho lá e eles liberaram para a gente fazer esse conhecimento lá. Foi muito legal, tá? Mas é bom saber que tem, né? Você tem isso já preparado aqui para testes e tudo mais. Porque já pensou se todo teste gravitacional tivesse que se deslocar até um espaço, né? Imagina. A vantagem é que teria o Interestelar 1, 2, 3, tem um monte, né? Tá bom? Bom, Obrigado, gente. muito obrigado e obrigado para quem for assistir e tal. E curte, compartilha e se inscreve.